Ó, 8 horas e 7 minutinhos, acerte seu relógio aqui conosco, Mundo Sua Casa, horário de Brasília. Ó, e ainda falando sobre declarações aí do presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, ele disse ainda ontem, nesta segunda-feira, durante um painel em São Paulo, que é uma lenda as afirmações sobre um ativismo judicial da corte. De acordo com ele, entre aspas, a judicialização no Brasil é um fato, o ativismo é uma lenda. O ministro ainda afirmou que, na sua opinião, não há, entre aspas, ativismo no sentido de exercício impróprio do poder judiciário. Para ele, o que ocorre é, entre aspas, certa exploração equivocada do que o STF está fazendo. Segundo o magistrado, há um reequilíbrio institucional no país, principalmente depois da Constituição de 1988, que ele vê com muita naturalidade e a parte da democracia. Para Barroso, o país precisa de pacificação e acabar com dualidades artificiais que nos dividiram. Foi o que ele disse, entre aspas, aí. Declaração do ministro. Ele disse ainda que considerar como pontos de instabilidade no atual contexto as relações de trabalho a ampla litigiosidade tributária e a insegurança jurídica com a judicialização da saúde. Para Barroso, o termo do ativismo judicial geralmente é usado para classificar uma decisão da justiça que tenha contrariado determinado interesse. E aí, Josiel Menezes, está havendo um ativismo judicial no STF ou não? Alguns ministros, sim, não só o ativismo judicial, né, que é essa questão aí de colocar temas que deveriam ser tratados pelo Congresso, né, como pontos aí que o STF pode colocar, como também o ativismo político. O próprio Barroso, a questão, perdeu o Mané, derrotamos o bolsonarismo, não sei se isso tem que vir de um ministro, eu acho que ele tem que guardar as questões pessoais dele, para as questões pessoais deles interna corporis. Agora, colocar isso em reuniões de estudantes, colocar isso quando você está discutindo com alguém em questão política, aí vira ativismo político e também ativismo judicial. Ele realmente está colocando ali uma espécie de desculpa com relação às atitudes que ele já tomou e agora está como presidente do STF. Isso mesmo. Ulisses Aécio, como é que você vê essa questão, né? Já há um debate muito grande a respeito da atuação do STF, né? Já existem, inclusive, projetos aí no Congresso, né, para tentar limitar um pouco os poderes do STF. Muitos parlamentares também acreditam que está havendo um ativismo judicial na Suprema Corte. Como é que você vê isso? Eu não sei se está havendo aí uma agressão aos princípios do frios e contrapesos que existe hoje nos três poderes brasileiros. O que eu sinto é o seguinte, quando há omissão, né, alguém tem que tomar uma atitude aí. O que se discute hoje é que o Congresso, o STF, o que se discute hoje, principalmente por membros do Congresso Nacional, é que o STF está entrando na seara que pertence ao Congresso Nacional, no caso a Câmara Federal e ao Senado, confecção de leis, né? Ou seja, legislando em torno de alguns assuntos. Mas são assuntos que não se tocam, não se discute no Congresso. O Congresso Nacional está aí não sei quanto, acho que já tem um ano ou mais, há uma discussão sobre a reforma tributária, não é? E não se chega a um delimitador comum. O que se vê são negociações, para não dizer negociatas no Congresso Nacional, aquela política do toma lá da cá, né, que acaba prejudicando o Brasil. Essa reforma tributária ela vai prejudicar Goiás sensivelmente. Tanto é que o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, era contra a reforma, e depois parece que se posicionou de forma satisfatória, ou seja, apoiando a reforma. O governador Ronaldo Caiado tem percorrido o país de forma sistemática, mostrando que isso vai prejudicar não somente Goiás, aos outros estados também, ou seja, tira autonomia, mas está lá eles querendo empurrar goela abaixo a reforma tributária. Então, veja bem, quando você não consegue ter uma resposta satisfatória no Congresso Nacional, que é o poder legislativo no Brasil, você vai atrás de outro poder. O poder que você pode trazer, buscar essa resposta, talvez seja o judiciário, não é? Então, o problema não está no judiciário, vamos dizer, ser ativista político, estar no Congresso Nacional, não dar conta de legislar e discutir a legislação específica que o Brasil precisa para o seu crescimento e seu desenvolvimento.